Se você acredita que histórias emocionantes ainda merecem ser contadas, se você sabe que o amor, a superação e a família têm o poder de transformar vidas, então este vídeo é para você. Mas antes de começar, eu preciso te pedir algo muito importante. Se inscreva agora no canal. O YouTube só entende que esta história merece alcançar mais pessoas quando você aperta o botão de inscrição. Cada clique seu é como dizer: eu quero que mais histórias de esperança e recomeço cheguem ao coração de quem precisa. Agora, respire fundo, porque o que você vai ouvir hoje vai mexer com a sua alma. Uma história de perda, recomeço e amor, que vai mostrar que, mesmo nos dias mais sombrios, a luz pode voltar a brilhar. Se inscreveu? Então, vamos começar! O relógio marcava 5h45 da manhã, quando os primeiros raios de sol atravessavam as cortinas longas da mansão de André. Era uma casa imensa, elegante, com jardins impecáveis e uma fachada que impressionava qualquer visitante. Mas por dentro reinava um silêncio quase sepulcral. No andar de cima, Lucas, de apenas 2 anos, dormia encolhido em sua cama infantil, abraçando um travesseiro pequeno. Seus olhos ainda estavam inchados de tanto chorar na noite anterior. Desde que a mãe havia partido, ele quase não falava. As poucas palavras que antes dizia sumiram. Agora, apenas soluços e olhares perdidos tomavam conta do pequeno. André, sentado sozinho à enorme mesa de jantar, encarava o café que esfriava na xícara. Não era que não amasse o filho. Pelo contrário, Lucas era a última lembrança viva de sua esposa, Raquel, que havia falecido 6 meses antes, após complicações inesperadas. Mas o luto havia transformado André. O homem de negócios bem-sucedido, sempre confiante e carismático, agora era frio, metódico e recluso. Vestia-se impecavelmente para reuniões, mas por dentro era um homem quebrado. Ele olhou de relance para a moldura sobre o aparador. Raquel sorria na foto, segurando Lucas ainda bebê. André fechou os olhos e respirou fundo, tentando afastar a dor. Não adiantava. Aquela casa, com seus corredores longos e ecoantes, só lembrava o que ele havia perdido. Naquela manhã, como em tantas outras, a governanta, Dona Cida, entrou discretamente. "Bom dia, senhor André. Lucas acordou chorando de novo. Não quer comer nada." André levantou-se, ajeitando a gravata. "Deixe que eu vou vê-lo." Ele subiu as escadas. No quarto infantil, encontrou Lucas sentado na cama, olhos fixos no chão. Não havia brinquedos espalhados, não havia risadas. André tentou sorrir. "Bom dia, campeão." Nenhuma resposta, apenas silêncio. O mesmo silêncio que André temia mais que tudo. Ele se agachou, tentando encontrar os olhos do filho. "Hoje o papai volta cedo, tá bem? A gente pode brincar com aquele carrinho novo." Lucas desviou o olhar, abraçando o travesseiro com mais força. André sentiu o coração apertar. No corredor, uma voz grave ecoou. "André, precisamos conversar." Era senhor José, seu sogro, um homem de expressão dura, cabelos grisalhos bem penteados e postura imponente. Ele não entrava naquela casa com frequência, mas sempre que vinha era para repetir os mesmos conselhos. "Esse menino precisa de atenção. Ele precisa de alguém que saiba lidar com ele. Não adianta tentar resolver tudo com dinheiro." André se irritou. "Estou fazendo o que posso, José. Não é tão simples." "Não, não está", retrucou o sogro firme. "Lucas não fala, não sorri, não dorme direito. E você está enterrado no trabalho." O golpe foi direto. André respirou fundo, segurando a raiva. "O que você sugere?" Senhor José cruzou os braços. "Uma babá, alguém paciente que esteja aqui de verdade.
Se você não vai ser presente, ao menos dê a ele quem possa ser. André olhou para o filho em silêncio e, pela primeira vez, admitiu para si mesmo que talvez estivesse falhando. Naquela noite, enquanto revisava documentos em seu escritório, André abriu o laptop e começou a procurar discretamente. Babás com experiência em crianças pequenas e traumas emocionais. Ele não sabia ainda, mas aquela decisão seria o início de uma mudança que ninguém naquela casa poderia imaginar. No dia seguinte, André pediu à governanta que organizasse entrevistas. Pela manhã, o hall da mansão foi tomado por um desfile de candidatas bem vestidas, currículos impecáveis e sorrisos ensaiados. Mas nenhuma parecia se conectar verdadeiramente com o que André precisava. Alguém com coração, não apenas experiência. Já exausto, André estava prestes a encerrar o dia quando Karina entrou pela porta. Ela era diferente das outras, jovem, com cerca de 26 anos, vestia roupas simples, cabelos castanhos presos num coque improvisado e segurava uma bolsa gasta, mas com postura confiante. Seus olhos tinham algo raro, uma mistura de doçura e firmeza. "Boa tarde, senhor André", disse educadamente. Ele apenas acenou, frio como de costume, e passou os olhos pelo currículo. Não havia grandes empresas, apenas anos de trabalho em creches comunitárias e lares de acolhimento. "Trabalhou em instituições públicas?", perguntou André, arqueando a sobrancelha. "Sim, crianças carentes, muitas delas traumatizadas", respondeu Karina com sinceridade desarmante. André franziu o senho, surpreso com a franqueza. Dona Cida, observando, escondeu um sorriso. "E o que faria de diferente das outras?", provocou ele. Karina respirou fundo, encarando-o diretamente. "Não conheço a rotina da casa e nem tampouco o seu filho, mas pode ter certeza que sempre dou o meu melhor e tenho um carinho muito especial para com as crianças. Sou apaixonada por elas." As palavras pairaram no ar. Por um instante, até senhor José, sentado num canto, pareceu tê-la aprovado. "Muito bem", disse André depois de um silêncio prolongado. "Pode começar amanhã." No dia seguinte, Karina chegou cedo. Encontrou Lucas sentado no tapete da sala de brinquedos, olhando fixamente para um ursinho de pelúcia. Ela se abaixou até ficar na altura dele, sem tocar, apenas sorrindo. "Oi, Lucas, posso sentar aqui com você?" Nenhuma resposta, apenas o olhar tímido fugindo para o chão. André, que observava de longe, quase interveio, mas Karina levantou a mão, pedindo calma. Ela tirou da bolsa um pequeno livro infantil ilustrado, abriu devagar e começou a ler em voz suave, sem esperar resposta. 5 minutos depois, Lucas a olhou discretamente. 10 minutos depois, ele havia se aproximado o suficiente para encostar o ursinho nela. André assistiu perplexo. Senhor José cruzou os braços, satisfeito. "Parece que pela primeira vez alguém conseguiu atravessar o muro que você construiu, André." Nos primeiros dias, Karina percebeu que Lucas era um menino doce, mas profundamente ferido pela ausência da mãe. Ele mal falava, evitava contato físico e, quando tentavam forçá-lo a comer ou brincar, se retraía ainda mais. Karina tinha experiência com crianças traumatizadas. Sabia que paciência seria a chave. No entanto, esta abordagem logo entrou em conflito com o jeito controlado e rígido de André. Na terceira manhã, André desceu para o café e encontrou Lucas sentado diante do prato ainda intocado. Karina estava ao lado dele, lendo um livro infantil para distraí-lo. "Karina", disse André, num tom firme, "ele está há 10 minutos sem comer nada. Se não quiser, tire o prato e pronto." Karina ergueu os olhos calmamente.
Senhor André, crianças nessa idade, principalmente em situação de trauma, precisam de estímulos positivos, não de pressão. Estímulos não enchem barriga, rebateu ele. Lucas, percebendo a tensão, abaixou a cabeça. Karina suspirou e, sem discutir, pegou uma colher, fez um aviãozinho com a comida e brincou suavemente. Olha, o aviãozinho chegando! Para surpresa de André, Lucas abriu a boca e comeu. Karina sorriu de lado, triunfante, sem dizer uma palavra. Mais tarde, André a chamou ao escritório. Não quero que pense que pode simplesmente contrariar minhas ordens. Karina cruzou os braços, mantendo a calma. Com todo respeito, senhor André, eu não estou aqui para lhe desafiar. Estou aqui pelo Lucas. E às vezes, o que ele precisa não é o que parece lógico para um adulto ferido. A frase pegou André de surpresa. Ele se inclinou na cadeira, encarando-a. Está me chamando de ferido? Karina manteve o olhar firme. Estou dizendo que um pai que perdeu a esposa e um menino que perdeu a mãe precisam de coisas diferentes, e eu estou tentando equilibrar isso. Houve silêncio. Pela primeira vez, André não soube como responder. À noite, Karina foi até o quarto de Lucas. Ele estava deitado, mas acordado. Sentou-se ao lado da cama e falou baixinho. Sabe, Lucas, quando eu tinha sua idade, também chorava muito. Perdi minha mãe cedo, mas uma moça na creche me ensinou a cantar quando eu sentia medo. Ela começou a cantar uma melodia suave. Lucas virou o rostinho para ela, os olhinhos cansados. Sem dizer nada, segurou sua mãozinha pela primeira vez. Karina sorriu, emocionada, e na porta, sem que ela percebesse, André observava em silêncio. Era uma noite chuvosa. Relâmpagos iluminavam os grandes vitrais da mansão, e o som da tempestade ecoava pelos corredores silenciosos. Lucas, como sempre, lutava contra o sono, revirando-se na cama, inquieto. André tentava resolver contratos atrasados no escritório, mas não conseguia se concentrar. Cada trovão parecia estremecer também seu coração. De repente, um choro agudo cortou o silêncio. André largou os papéis e correu escada acima. No quarto, encontrou Lucas tremendo, os olhinhos marejados, abraçado ao travesseiro. Calma, filho, papai tá aqui, disse André, desajeitado, tentando pegá-lo no colo. Mas Lucas se encolheu ainda mais, como se recusasse até mesmo o conforto do pai. André sentiu a impotência o invadir. Foi então que Karina entrou, trazendo consigo uma tranquilidade inesperada. Deixe comigo, disse, com voz suave, mas firme. Ela se aproximou devagar, sentou-se ao lado da cama e começou a cantar uma canção de ninar antiga, simples e doce. Uma melodia que parecia abraçar a alma. André a reconheceu. Era a mesma música que Raquel costumava cantar para Lucas antes de dormir. Ele ficou paralisado à porta. Como Karina sabia daquela canção? Lucas, aos poucos, parou de chorar. Seus olhinhos pesaram e, pela primeira vez em semanas, adormeceu profundamente, com a mãozinha pequena segurando a de Karina. André engoliu em seco. Onde aprendeu essa música? Perguntou baixinho. Karina olhou para ele, emocionada. Lucas, ele a murmurou baixinho outro dia, enquanto brincava com um ursinho. Reconheci que era uma canção de ninar e decidi aprender para cantar para ele. André sentiu um nó na garganta. Pela primeira vez desde a morte de Raquel, alguém conseguira oferecer a Lucas o que ele precisava, e ele mesmo não havia conseguido. Naquela noite, depois que Lucas dormiu, André desceu com Karina até a sala. A chuva ainda caía lá fora.
Eu não sei como agradecer, disse ele, a voz rouca. Karina sorriu com delicadeza. Não precisa me agradecer, Sr. André. Eu estou aqui por ele, mas também por você. Às vezes, os pais precisam de tanto cuidado quanto os filhos. André ficou em silêncio. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se visto. Na manhã seguinte, algo inesperado aconteceu. Lucas correu para a cozinha e, ao ver Karina preparando seu café, ergueu os braços e falou sua primeira palavra em meses: Nina, tentando chamar por Karina. André, que assistia à cena, ficou sem ar. Um sorriso involuntário escapou de seus lábios. Senhor José, que havia chegado cedo e observava tudo, disse com voz emocionada: Essa moça trouxe vida de volta a esta casa. Naquela manhã, algo parecia diferente na mansão. Pela primeira vez em muito tempo, o riso infantil ecoou pelos corredores. Lucas, que há meses se mantinha calado e retraído, estava no tapete da sala empurrando um carrinho, enquanto Karina narrava a corrida com entusiasmo teatral. André, parado na porta, observava a cena com um misto de surpresa e emoção. Aquele som, o riso do filho, parecia quase esquecido. Ele se aproximou devagar, sentindo uma timidez estranha diante do próprio menino. "Posso brincar também?" perguntou André com um sorriso hesitante. Lucas levantou os olhinhos para ele, desconfiado por um instante, mas, para surpresa de André, estendeu-lhe o carrinho vermelho. Karina sorriu satisfeita. "Viu só? Ele está te chamando para o jogo", disse ela. André se sentou no chão ao lado dos dois. No início, seus movimentos eram rígidos, pouco naturais. Mas, aos poucos, guiado por Karina e pelo olhar curioso do filho, foi se soltando. Quando menos percebeu, estava de 4 no tapete, empurrando o carrinho e imitando sons de motor, arrancando gargalhadas espontâneas de Lucas. Senhor José, que assistia de longe, pigarreou discretamente para esconder a emoção. Nos dias seguintes, a transformação ficou ainda mais evidente. André começou a chegar mais cedo em casa, priorizando jantares em família improvisados com Karina e Lucas. O menino parecia florescer com a presença do pai, e André, com a paciência e os métodos gentis de Karina, estava aprendendo algo que o dinheiro nunca lhe ensinara: o valor dos gestos simples. Uma noite, após colocar Lucas para dormir juntos, André virou-se para Karina e disse: "Nunca imaginei que brincar de carrinho e contar histórias fariam tanta diferença." Karina sorriu. "Não é o carrinho, André, é você." Lucas não precisava de brinquedos caros, precisava do pai dele. As palavras bateram fundo. André ficou em silêncio, refletindo. Pela primeira vez, sentiu que talvez estivesse, enfim, voltando a ser não apenas um empresário, mas um pai de verdade. Certo dia, enquanto caminhavam no jardim, Lucas, de mãos dadas com Karina, soltou de repente: "Papai!" André parou, surpreendido. Era a primeira vez que ouvia o filho chamá-lo assim, desde a morte de Raquel. Ele se ajoelhou e abraçou Lucas com força, os olhos marejados. Karina, ao lado, sorriu com ternura. "Obrigado", murmurou André, olhando para ela. "Você está nos devolvendo algo que eu pensei tinha perdido para sempre." Karina balançou a cabeça. "Não, senhor André, foi o senhor quem decidiu estar aqui. Eu só segurei a sua mão no caminho."
Naquela tarde, enquanto Lucas brincava com blocos de montar no tapete, Karina percebeu como ele observava os gestos de André com atenção. Qualquer aproximação do pai despertava nele um misto de curiosidade e insegurança. "Senhor André", disse Karina em tom baixo enquanto recolhia alguns brinquedos. "O Lucas não entende a falta da mãe como nós, mas ele sente e precisa de segurança. Pequenos gestos seus vão ensinar a ele que está tudo bem." André a olhou, sério. "Que tipo de gestos?" Karina sorriu. "Coisas simples. Falar com ele enquanto o alimenta, brincar com ele mesmo que por alguns minutos, segurar a mão dele. Crianças nessa idade aprendem pelo afeto, não pelas palavras." Naquela noite, Karina incentivou André a participar do banho de Lucas. O pai, hesitante, segurou a toalha enquanto ela lavava os cabelinhos do menino. Quando terminou, André o envolveu na toalha e o levantou no colo. Lucas o olhou de perto, sério, e então encostou a cabecinha no ombro do pai. André congelou. Era um gesto simples, mas cheio de significado. "Viu só?", sussurrou Karina sorrindo. "Ele confia no Senhor." Mais tarde, já com Lucas pronto para dormir, Karina sugeriu algo novo. "Senhor André, que tal cantar uma canção de ninar para ele? Mesmo que a voz saia trêmula, ele precisa ouvir a voz do Senhor antes de dormir." André engoliu em seco, inseguro, mas tentou. A mesma música que ouvira Karina cantar. Sua voz falhou no começo, mas aos poucos firmou-se. Lucas olhou para o pai, bocejou e, para surpresa de André, adormeceu no colo dele. André ergueu os olhos para Karina, emocionado. "Faz tanto tempo que eu não sentia isso." Karina sorriu de lado. O Senhor não perdeu, Senhor André, só precisava lembrar como é. Os dias seguintes trouxeram mudanças sutis, mas poderosas. Lucas, que antes vivia retraído, começou a mostrar pequenos sinais de confiança. Um olhar curioso quando André se aproximava, risadinhas baixas quando Karina o fazia cócegas, braços erguidos pedindo colo sem medo. Para André, cada gesto era como um prêmio inesperado. Ele passava mais tempo em casa, interrompendo reuniões cedo, algo que seus sócios estranhavam, mas que já não importava para ele. Numa manhã ensolarada, Karina levou Lucas ao jardim da mansão para brincar com bolhas de sabão. André, curioso, os acompanhou. Karina soprava as bolhas e Lucas as perseguia, tropeçando nas perninhas curtas, rindo alto. André se ajoelhou ao lado dele e pela primeira vez entrou na brincadeira. Soprou algumas bolhas e riu quando Lucas, com um dedinho rápido, estourou uma bem na ponta do nariz dele. "Olha só quem ficou valente!" André disse com um sorriso largo. Karina observava de longe, emocionada. Era como ver duas vidas voltando a florescer. Foi então que aconteceu. Lucas, ainda rindo, parou por um instante. Olhou fixamente para Karina, estendeu os bracinhos curtos e, num fio de voz suave, disse: "Nina!" Karina se ajoelhou surpresa. "Você me chamou novamente, Lucas?" Ele repetiu mais claro: "Nina!" Era a maneira simples de uma criança de 2 anos pronunciar Karina. André ficou estático, os olhos marejados. Lucas não falava palavras seguidas há meses e agora havia quebrado o silêncio para chamar por ela novamente. Karina pegou o menino no colo, emocionada, e ele encostou o rostinho em seu ombro sereno. "Viu isso, senhor André?" disse ela, sorrindo com lágrimas nos olhos. "Ele está falando com mais tranquilidade novamente."
André passou a mão no rosto, incrédulo. Eu não acredito. Obrigado, Karina. Você trouxe meu filho de volta. Naquela noite, Lucas adormeceu rápido, como se sentisse, enfim, segurança. André ficou parado à porta do quarto, observando. Aproximou-se de Karina na sala e disse: Você não é só a babá dele, Karina. Você é o coração que esta casa precisava. Ela abaixou os olhos, respeitosa. Apenas faço o que amo, Senhor André. Lucas precisava do Senhor, e de alguma forma o Senhor também precisava dele. André ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Pela primeira vez em anos, sentiu esperança. A transformação dentro da mansão era evidente. Lucas sorria mais, balbuciava novas palavras e corria pelos corredores com energia renovada. André parecia outro homem, menos frio, mais presente e cada vez mais grato pela presença de Karina. Mas fora das paredes daquela casa, os comentários começaram a surgir. Certa manhã, enquanto Karina levava Lucas para brincar no parque da vizinhança, ouviu cochichos de duas mulheres próximas. Você viu? O viúvo milionário contratou aquela moça simples como babá. É sempre assim. Primeiro a babá cuida da criança, depois cuida do patrão também. Karina sentiu o rosto corar, mas fingiu não ouvir. O importante era Lucas, que gargalhava enquanto corria atrás de um cachorro no gramado. Mais tarde, no mercado, os olhares continuaram, pequenos julgamentos silenciosos. Karina não ligava para si mesma, mas temia que aquilo chegasse a André. E chegou. Numa reunião de negócios, um dos sócios de André, com um sorriso sarcástico, comentou: Então é verdade, André. Aquela moça da creche comunitária que você contratou está cuidando do seu filho e da sua casa também, não é? Houve risadinhas abafadas ao redor da mesa. André, sério, largou a caneta. Karina é a melhor coisa que aconteceu para o meu filho desde que ele perdeu a mãe. Se alguém aqui acha graça nisso, está mostrando mais sobre seu próprio caráter do que sobre o meu. Silêncio absoluto. Ninguém ousou retrucar. Naquela noite, André encontrou Karina na cozinha preparando a mamadeira de Lucas. Karina, ouvi comentários hoje. Gente que não entende nada, mas fala mesmo. Ela abaixou os olhos, desconfortável. Sinto muito, senhor André. Não quero causar problemas para o senhor. Ele balançou a cabeça. Você não está causando problema nenhum. Se eles falam, é porque não conhecem a verdade. Karina suspirou. Eu só quero cuidar de Lucas e ajudar como posso. André a olhou por um longo momento. E tem feito isso melhor do que qualquer pessoa que já conheci. Não dê ouvidos a ninguém. Aqui você tem meu respeito e minha confiança. Karina sorriu levemente, tocada por aquelas palavras. E então, um gesto inesperado de Lucas interrompeu a conversa. Ele entrou na cozinha, cambaleando com as perninhas curtas, segurando seu ursinho de pelúcia. Aproximou-se de Karina, ergueu os braços e disse com sua vozinha doce: Nina, mamá! Karina pegou-o no colo, emocionada. André assistiu à cena e, pela primeira vez, percebeu que não eram apenas Lucas e Karina que estavam criando um vínculo. Ele também. As semanas seguintes transformaram a mansão de André de uma casa fria e silenciosa em um lar cheio de vida. As risadas de Lucas ecoavam pelos corredores e até os funcionários pareciam mais leves. Era como se a presença de Karina tivesse trazido de volta algo que estava adormecido, o calor humano que André acreditava ter perdido para sempre.
Uma tarde, André chegou mais cedo do trabalho e encontrou Karina no jardim com Lucas, ensinando-o a regar as plantas. Lucas ria enquanto molhava tudo, inclusive o uniforme de Karina. André parou no batente da porta, observando. Algo naquela cena parecia certo, natural. "Muito bem, campeão", disse Karina animada. "Olha só, agora as plantinhas vão crescer fortes." Lucas bateu palminhas e correu até o pai, puxando-o pela mão. "Papai, vem!" André se deixou levar. Ajoelhou-se ao lado dos dois e ajudou Lucas a segurar o regador. Quando a água caiu de leve sobre as flores, Karina riu baixinho. André, sem perceber, ficou encantado com aquele sorriso. Nos dias seguintes, André começou a demonstrar pequenas atenções. Certa manhã, Karina encontrou na cozinha um buquê de flores simples, acompanhado de um bilhete com a caligrafia dele. "Obrigado por devolver vida a esta casa." Ela ficou sem palavras, mas sorriu, guardando o bilhete no bolso. Outra noite, enquanto lavava a louça, André se aproximou. "Karina, deixe isso." "Gosto de fazer, senhor André", respondeu ela. Ele pegou gentilmente a esponja de suas mãos. "Mas hoje, deixa por minha conta. Você já fez muito mais por nós do que qualquer funcionário desta casa poderia sonhar." Karina sentiu o coração acelerar. Pela primeira vez, percebeu um brilho diferente no olhar dele. Naquela noite, ao cruzarem no corredor após colocarem Lucas para dormir, André hesitou. "Boa noite, Karina." "Boa noite, senhor André." Ele sorriu, com uma pausa a mais no olhar antes de seguir. Karina entrou em seu quarto com o coração batendo mais rápido, surpresa com os pequenos gestos que começavam a mudar tudo. Era uma noite tranquila. Lucas já dormia profundamente, abraçado ao seu ursinho. Karina, após verificar o menino, desceu para a sala e se surpreendeu. André havia preparado algo especial. Sobre a mesa da varanda havia uma tábua de queijos finos, 2 taças de vinho e uma caixa pequena, embrulhada com cuidado. A brisa suave trazia um clima agradável e o céu estava limpo, estrelado. "Senhor André, o que é tudo isso?" perguntou Karina, surpresa em seu uniforme impecável. "Só André", corrigiu ele, sorrindo. "E isso é um agradecimento." Ele puxou a cadeira para que ela se sentasse. Karina obedeceu, ainda tímida. André entregou-lhe a caixa. "Abra." Karina desembrulhou e encontrou um relógio delicado e elegante, simples, mas de bom gosto. "André, eu não sei o que dizer." Ele se aproximou, segurando suas mãos. "Não precisa dizer nada. Só quero que saiba que você mudou minha vida. Trouxe meu filho de volta, trouxe meu lar de volta e trouxe algo que eu achei que tinha perdido para sempre." Karina sentiu o coração acelerar. Os dois se encararam por alguns segundos, até que André ergueu suavemente o queixo dela. "Posso?" perguntou com a voz baixa e firme. Ela assentiu. Então, sob o céu estrelado, André a beijou. Foi um beijo lento, cheio de emoção e carinho, um encontro de almas que haviam sofrido e finalmente se encontravam. Quando se afastaram, ela encostou a testa na dele, sorrindo. "Eu também, André", murmurou com os olhos brilhando. Na manhã seguinte, os 3 estavam no jardim. Lucas corria descalço na grama, gargalhando, enquanto Karina e André o observavam. Lucas voltou correndo e pulou no colo dos dois. Eles riram juntos. André passou o braço por trás de Karina e, com Lucas entre eles, roubou um segundo beijo suave, enquanto o menino gargalhava. O sol iluminava a cena, os 3 juntos, uma verdadeira família. O vazio que um dia dominou aquela casa fora substituído por vida, amor e esperança.
No final, aquela casa fria e silenciosa se encheu de vida, risos e esperança. O vazio deu lugar ao amor, e um homem quebrado por dentro, triste, solitário, reencontrou seu propósito. Tudo porque alguém simples decidiu agir com coração. E essa história nos lembra, não é o que temos, mas o que oferecemos de nós mesmos que transforma o mundo ao nosso redor. Às vezes, basta estender a mão, acreditar de novo e tudo muda. Se você acredita que histórias assim precisam alcançar mais pessoas, não saia daqui sem se inscrever no canal. Cada inscrição faz com que o YouTube leve mensagens de reconhecimento, amor e superação para ainda mais corações. Então, clique agora no botão inscreva-se e compartilhe este vídeo e ajude a espalhar esperança, porque juntos podemos mostrar que histórias de verdade ainda importam. Vamos crescer juntos este canal que está só no começo. Conto com você.